Maravilhosa essa oportunidade de chegar à sua casa, de estar com vocês nessa tarde e poder compartilhar um pouco, né, sobre nossa vida, sobre como viver com o Senhor cada dia em abundância, em crescimento, em novidade de vida, né? E é tão bom compartilhar das coisas de Deus, das maravilhas que Deus tem feito, que Deus faz. Hoje vai ser uma tarde como todas as outras, cheias de novidades. Nós vamos ser acolhidos pelo Senhor de uma maneira plena. Eu não sei o seu coração como está, eu não sei como está, né, as suas emoções nessa tarde, mas eu tenho certeza que hoje você tem um encontro marcado com o Senhor nessa tarde. Ele tem algo maravilhoso e surpreendente para nós. Amém? Vamos começar orando, agradecendo a Deus e principalmente clamando a Deus pelo povo, né? Pelas pessoas que estão acometidas dessa enfermidade, pelas finanças, por tudo que tem acontecido, por toda a paralisação das empresas, todas as dificuldades financeiras. Quantas pessoas estão passando por dificuldades? E nós, como povo de Deus, como povo que pode clamar a um Deus vivo, a um Deus que faz milagres. Hoje nós vamos falar desse Deus que faz milagres, viu? E vai ser bênção. Querido Deus, eu te louvo nessa tarde, eu te adoro, eu te agradeço, eu te engrandeço, eu exalto o teu nome porque sabemos que tu és Deus sobre todos os deuses. Esperanças temos em ti, Senhor, fé temos em ti porque sabemos que tu és o único dono do poder. Deus, alcance os familiares, alcance as pessoas que estão enlutadas nessa tarde. Oh Deus, eu te oro pelas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas estão chegando nos pronto-socorros com essa doença, Senhor, com esse mal que ocorre nessa terra, nesses dias. Deus, tu és o Deus que acalenta corações, tu és o Deus que sara feridas. Deus amado, que todo esse mal passe logo, Senhor, e que novamente possamos respirar livremente, poder andar, poder passear, poder fazer nossas compras tranquilo e calmo, Pai. Ó Deus, nós te pedimos como igreja tua, como teu povo, Pai. Alcance-nos com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas já estão aqui conosco, eu quero agradecer a presença de vocês. E quero dizer que hoje vai ser uma tarde especial para nós, né? Eu quero que você cante conosco, adore conosco, esteja plenamente nessa tarde envolvida conosco. Vamos começar cantando? O louvor que eu vou cantar fala sobre uma árvore que foi cortada, mas ao cheiro das águas ela brotou novamente. Jean me pediu para cantar esse louvor hoje porque falou muito com ela e ela vai conversar conosco mais tarde, você vai entender o porquê. Adore aí. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar.
e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não desanimar. Esta promessa me dizia, esta promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça a voz de Deus que diz, ainda há esperança, a alegria vai chegar, aleluia, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Diga isso essa tarde. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Aconteceu isso comigo. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Eu tenho certeza que você tem um testemunho desse para contar. Alguma coisa em sua vida foi transformada depois que o Senhor entrou. Sabe, aquela ferida foi curada porque o Senhor curou. Muitas coisas em nossas vidas tem a mão do Senhor. Muitos livramentos que temos, que não vimos, os que vemos são o Senhor, são do Senhor, vem do Senhor. Amém? Que a tua vida nessa tarde seja um canal de bênçãos para transmitir o Deus que dá vida, o Deus que transforma vida. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher que nos inspira, nos dá inspirações para ser melhor, para mudar, né? Muitas vezes a gente se abate por tão poucas coisas. Mas o que a gente vai aprender nessa tarde com essa reflexão é que a gente precisa ver muitas coisas, rever muitas coisas e valorizar muitas coisas. Amém? Eu quero convidar você a ler comigo 1 Samuel, capítulo 25. O título fala sobre a morte o final, né? A morte de Samuel, e depois vem Davi e Abigail. Todos nós já ouvimos falar de Abigail. Eu quero ler somente o versículo 3, que diz assim: seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Nós sabemos que essa história fala sobre Davi, né? Fugindo do seu algoz, né? Da pessoa que queria matá-lo, que era Saul. O rei Saul iria 24 horas atrás de Davi para matar. E Davi estava fugindo com seus homens. E nesse período ele ficou em um deserto, e lá ele via, né, as ovelhas de Nabal, os seus servos tratando daqueles animais, e ele de alguma forma guardava aqueles animais, não deixava que ninguém tocasse. Era como se ele guardasse aquele povo ali. E num tempo de tosquia, num tempo de fartura, de festa, né, como se fosse uma colheita, nesse tempo, Davi mandou os seus homens pedir a Nabal suprimentos, alimentos, né, para que ele também participasse desse momento de festa na casa de Nabal. E Nabal negou, porque como nós vimos aqui, ele era rude e mau, ele era egoísta.
Ele era uma pessoa que respirava maldade, ele não tinha prazer em ajudar ninguém. E Davi ficou muito chateado, porque Davi falou assim, em troca do meu bem que eu fiz a ele, ele me dá o mal. E Davi se armou, pegou 400 dos seus homens, olha que pouquinho de homens, guerreiros, e foi de encontro à casa de Nabal. Um dos trabalhadores lá de Nabal, ouvindo o que aconteceu, chama Abigail e conta. E fala: Abigail, eu vim te falar porque eu sei que você pode fazer alguma coisa, né? Por nós, pela sua casa. E aquela mulher nos ensina muitas coisas nessa tarde. Como uma pessoa sensata, né? Como uma pessoa boa, de boa conduta, amorosa, consegue conviver com um homem insensato e mau. Como que acontece isso? Sem ela perder a estabilidade, sem ela perder a saúde emocional dela. Nós precisamos pedir a Deus isso. Muitas vezes, poucas coisas nos desestabilizam. Muitas coisas mexem no nosso emocional ao ponto de nos deprimir. Essa mulher convivia com esse homem, ela era esposa dele, sabia da ruindade, da maldade, do que existia no coração dele. Mesmo assim, ela tinha equilíbrio. Ela tinha serenidade para resolver as coisas. Então ela toma algumas decisões, porque ela não quis que aquilo continuasse. Sabe, existe coisa em nossas vidas que a gente pode pôr um ponto final. Sabe aquela amizade que foi brutalmente cortada, brutalmente interrompida por algo externo, por algo que não foi verdade, e a gente fica alimentando aquilo no nosso coração? Há um tempo de pôr um ponto final. Há um tempo de parar de prosseguir com coisas que não vai nos trazer vida. Essa mulher falou assim: eu preciso dar um ponto final. Chegou até mim a situação, eu vou dar um ponto final. Muitas vezes existe um ditado popular que diz assim que a fofoca, quando ela só para quando chega no ouvido inteligente, né? Então, quando a gente ouve alguma coisa sobre alguém, quando a gente sabe de alguma coisa que vai de alguma forma prejudicar alguém, a gente precisa dar um ponto final ali, naquele momento. A gente não pode prosseguir, a gente não pode ligar para os primeiros amigos, e os amigos dos amigos vão ligando um para o outro, e aquilo se torna uma notícia terrível. Ela poderia até pedir ajuda às vizinhas ou a qualquer pessoa, mas ela sabia que ela tinha a solução para aquilo. Ela usou de uma sabedoria que Deus a deu. E a gente muitas vezes tem a oportunidade, né? Nós pedimos tanto sabedoria a Deus, pedimos tanto a Deus sabedoria, inteligência, e a gente, na hora de aplicar, na hora de colocar em prática essas coisas que a gente pede a Deus, a gente toma decisões precipitadas. A gente leva adiante o que não vai satisfazer a ninguém. A gente leva uma guerra adiante, sendo que a gente pode dar um ponto final. E a gente aprende com Abigail isso. Ela deu um ponto final. Ela falou: não, até aqui. Né? A gente precisa aprender com ela. E tem algumas outras coisas que eu comecei a anotar, e eu queria compartilhar com você. Ela teve sabedoria. Ela sabia que eram homens que estavam no deserto há muitos anos, muitos dias, muito tempo. Estavam com fome e estavam irados. Irados com a posição de Nabal, com a paga de Nabal, com a recompensa que Nabal não deu a eles, né? Eles estavam totalmente fora de si. Então ela preparou muita comida, foi muito abundante de comida, botou nos jumentos e mandou seguir na frente. Olha que mulher inteligente. Ela primeiro levou com os olhos aquele tanto de alimento, aqueles homens famintos, viu aquele tanto de alimento, e ela pensou: vou primeiro mandar as comidas, e com fartura, muitos homens. E ela manda essa comida. A gente cuida assim, né? Pensa aí, quando a gente tem alguma coisa para falar com o nosso esposo, e ele tá nervoso, e ele tá com fome, então não é hora de falar. Primeiro a gente vai fazer um alimento muito bom, vai recebê-lo com aquela comida muito saborosa, e depois a gente vai pôr em pauta as questões que estão realmente ser resolvidas. Ela usou de sabedoria. Coisas importantes também que a gente vê nela. Ela foi muito humilde, sabe? Quando ela foi atrás, né? Que ela chegou, que a comida chegou, ela foi em seguida. Ela desce do seu animal e ela se joga aos pés de Davi. Ela se prostra.
aos pés de Davi e fala assim, que ela é a culpada, sabe? Que ela precisa do perdão dele. Sabe, a humilhação para muitos, mas para ela foi um momento ímpar na vida dela. Porque quando ela se ajoelha e ela prostra, assim a gente faz com o Senhor. Quando a gente se ajoelha diante de Deus e fala, Deus, só o Senhor. Eu conheço as minhas fraquezas, eu sei das minhas limitações, mas eu sei também do poder que está em suas mãos, ó Deus. Ela sabia que naquele momento, se ela convencesse o coração de Davi, Davi ia acabar com aquela guerra. Então ela usou todas as armas que ela poderia usar. E uma dessas foi a humildade. Outra coisa foi a justiça. Ela olhou para dentro da casa dela e falou, realmente o meu marido é mau. Realmente há muitas falhas lá em casa, no meu esposo. Isso que está acontecendo foi por causa de algo impensado dele, algo que ele não teve noção. Sabe quando a gente encontra com situações dessa, né? E a gente vê muito isso, a gente que é mãe, chega sempre um recadinho do professor dos nossos filhos, a gente precisa analisar. A gente não pode colocar panos quentes, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente tem que dar o nome, de fato, às pessoas, o que são. E a gente já sabe que os nossos filhos muitas vezes são levados. Muitas vezes eles fazem coisas, às vezes sem pensar, porque não tem a maturidade. E a gente, às vezes, a gente fica... Não, mas o professor não tem razão. A gente tira a razão dos professores, né? Muitas vezes. Quantas vezes aconteceu comigo? Né, de brincadeiras, que Júnior é muito brincalhão, às vezes faz uma brincadeira e os meninos ficaram tristes e aí eu tive que chamar ele e dar uma regulagem mesmo, falar, não pode fazer assim, não pode fazer essas coisas, e a gente precisa reconhecer, realmente meu filho faz isso, porque eu sei que é dele. E a gente às vezes põe panos quentes nas nossas vidas e tantas coisas em nós precisam ser mudadas e a gente não olha no espelho. A gente olha sim a vida das outras pessoas. Fulano tem defeitos, ciclano tem defeito, todo mundo ao nosso redor são imperfeitos e nós também somos imperfeitos. A gente precisa entender, a gente precisa ser justa conosco mesmo. O que é que a gente precisa mudar? Né? Ela foi justa, ela falou, eu sei que o meu esposo é insensato, eu sei que meu esposo ele não tem amor por ninguém, ele só pensa nele. Não com essas palavras que eu estou dizendo, né? Você lê o texto aí, você vai ver. Mas você, pelo pouco que ela fala, ela diz a verdade sobre ele. Precisamos dizer a verdade sobre nós. Precisamos dizer e entender a verdade, porque a verdade nos liberta. E muitas vezes a gente fica escondendo algumas coisas. Outra coisa que ela teve foi coragem. Ela assumiu uma posição de risco em prol de todo o povo da casa dela, de todos os seus criados, de tudo que era dela, de tudo que ela construiu com aquele homem, mesmo com tanta insensatez. Ela pensou, não, eu preciso interceder por ele. Eu sei que ele é assim, mas eu não sou assim. Eu sou diferente. Ela assumiu riscos em prol de outras pessoas, para o bem de outras pessoas. Ela teve coragem também de dizer a Davi, Davi, não suje as tuas mãos. Não faça algo que você possa se arrepender no futuro. E Davi entende que aquela mulher veio com um recado de Deus para a sua vida, como um rei. Ele ainda não tinha assumido o reinado, mas ele era rei, ele sabia da unção que existia sobre ele. E ele ia fazer uma matança total por um prato de comida, literalmente. Então assim, ela fez ele entender que não era daquela maneira. A justiça viria, mas não precisava ser das mãos de Davi. Sabe quando alguém chega com ira aos nossos corações, com ira de alguém até nós, e a gente bota mais lenha na fogueira? Sabe? A gente precisa parar com isso. A gente precisa dar um ponto final em todas as coisas. A gente precisa, a palavra branda, quebranta o furor, ela encerra toda a ira. Sabe uma palavra branda que vem de encontro a alguém que está muito irado por alguma coisa, e aquilo faz com que a mente daquela pessoa se desvia para outro lugar, né? A intenção daquela pessoa muda de repente. Assim aconteceu com Davi. Ele parou por conta daquela mulher, por conta do conselho daquela mulher, da humildade daquela mulher, da justiça daquela mulher, por causa da sabedoria daquela mulher. O que você não pode ser influenciado pelo seu meio, sabia? O que Deus deposita em você, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem os dons.
né? E são muitos: longanimidade, bondade, justiça, mansidão, amor, temperança. O Espírito Santo mora em nós. A gente precisa usar, a gente precisa desenvolver. Tudo é um desenvolver. Sabe, você não tem muita habilidade em fazer alguma coisa, mas quando você cria hábito daquilo, aquilo se torna corriqueiro, aquilo se torna normal, aquilo se torna algo que faz parte de você. Sabe quando você tem uma rotina de acordar pela manhã, de orar, de ler a Bíblia, de levantar, de tomar um banho, de fazer almoço, de cuidar das pessoas? Isso não é natural da gente? Mas tem coisas que precisam ser exercitadas. Pedimos sabedoria, precisamos exercitar a sabedoria. Pedimos mansidão, precisamos exercitar a mansidão. Sabia? A gente precisa todos os dias. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Muitas vezes mal como esse Nabal. Mas nós precisamos mudar a direção dos nossos pensamentos. Precisamos sim, precisamos e devemos mudar as atitudes. Eu trabalhava em São Paulo em uma empresa, e eu quero falar para vocês porque isso vai edificar vocês. Eu era nova, muito nova, eu não tinha experiência com empresa grande. Eu fui trabalhar nessa empresa chamada Elétrica Carim. E primeira semana eu ainda estava aprendendo as coisas, e eu entrei na sala dele. Ele falou: olha, dá um jeito aqui na minha mesa. Eu ia trabalhar de caixa, mas ele mandou arrumar a mesa dele, eu fui. E tinha um lugar assim cheio de ídolos. Ele tinha muito, eu não sei quem é que ele adorava, mas era ídolos de todo jeito naquele lugar. E me deu até um medo assim daquela sala muito sombria, né? Ninguém via quem estava dentro, a gente via quem estava fora, mas não via quem estava dentro. Era bem sombria, bem... E aquela vassoura caiu e quebrou todos, um monte de deuses dele, um monte de ídolos. Gente, eu fiquei desesperada. Eu entrei pro banheiro, eu chorei. Aí chegou a moça que estava me treinando e eu falei pra ela, ô Renata, aconteceu isso e isso. Ela falou: olha pra mim, faz de conta que não foi você. Finge não ter visto. Se ele perguntar quem fez isso aqui, ninguém viu, ninguém sabe. Todo mundo entra nessa sala dele, né? Os vendedores entram, as pessoas entram, todo mundo entra. E eu entrei naquele banheiro e orei. Falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem de falar a verdade para esse homem. Eu não posso mentir para esse homem. Como é que eu vou ficar aqui com essa mentira na minha mente? E se ele descobrir que eu menti? Que coisa terrível. E eu chorei, ai, que vontade de vir embora pra Bahia. Ai, meu Deus, que vir embora, que eu não queria mais nem estar ali naquele momento. Mas naquele momento, Deus clareou o meu coração e falou assim: não é, maus conselhos não vale a pena. Seja justa. Fala a verdade. Diga a sua verdade. Fala que você que quebrou. Pede desculpa. E aquele homem sisudo, grande, enorme, ele era muito alto, entrou naquela sala. E quando ele chegou, que ele entrou, ele não tinha chegado ainda. E eu fui, orei, bati na porta e entrei. E contei a ele tudo o que tinha acontecido, colocando em risco o meu emprego, que eu queria tanto. Um trabalho que eu não trabalhava sábado, que eu ganhava muito bem. Um emprego que eu orei pedindo a Deus, e por pouco eu poderia perdê-lo, né? E eu entendi a verdade minha ali, eu fui justa comigo mesma. Eu falei: não, eu quebrei. A vassoura não foi minha culpa, mas foi um incidente que aconteceu comigo aqui. E eu não sei quanto custa, se eu posso pagar, eu não sei se vai custar o meu trabalho, mas eu que fiz isso. E aquele homem, ele olhou para mim e teve misericórdia de mim. Ele falou assim: não, parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua verdade, você vir falar o que está acontecendo, o que não está, quem fez isso e quem não fez. Eu poderia ser envolvida com a colega que já trabalhava ali há anos, já sabia que acontecia coisa e ninguém sabia quem fez, quem deixou de fazer, e eu ia ser mais uma ali. Mas eu preferi ter e ser o que Deus colocou em mim. Sabe, quando a gente serve a Deus e a gente precisa dizer a verdade, mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade nos faz correr riscos, nós precisamos ser. Não podemos ser morno, não podemos ser frios, nós precisamos ser quente. Nós precisamos ser sim ou não. Não podemos estar em cima de muro. Não podemos fazer coisas duvidosas. Em nossa vida tem que ter certeza das coisas. As pessoas, quando se aproximar de você para pedir um conselho, seja verdadeiro. Fala: olha, você precisa realmente mudar, ou você precisa realmente rever algumas coisas. Fale a verdade. Seja verdadeiro.
Exercita os dons do Espírito que está aí dentro de você. É fácil levar essa palavra debaixo do braço e ir para todo lugar. Eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Senhor. E na primeira oportunidade de fazer a diferença, a gente não faz como Abigail. A gente foge e deixa a guerra acabar com tudo. Ela poderia fugir. Sabe? Não deixa que o seu meio, que as pessoas que convivem com você, muda o seu caráter diante de Deus. Muda a sua conduta no que Deus quer de você. Ela tinha todas talvez as coisas possíveis, né? Ela morava casada com um homem ruim, um homem rude, um homem que muitas vezes não a satisfazia plenamente, em felicidade, mas ela tinha algo maior dentro dela. Existia uma virtude nela que saltava de dentro para fora. Então seja essa mulher virtuosa, sabe? A beleza, a formosura, ela passa. Tudo passa. Mas o que você plantar na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na sua vida, na vida de outras pessoas, isso vai permanecer. Os conselhos das pessoas vão permanecer. A sua conduta, o seu legado vai permanecer. Então, faça uma trajetória diante de Deus íntegra. Com coragem, com mansidão, com humildade. Principalmente com temor ao Senhor. Que Deus abençoe seu coração, a sua vida. Eu vou orar por você e logo em seguida a Jâncla vai estar conosco. Amém? Querido Deus, eu entrego todas as nossas vidas em tuas mãos. Sabemos que tu és o dono de todas as coisas e tu estás conosco. Então coloca em nós um coração bom, um espírito reto, Senhor. Assim como Davi pediu naquela tarde, nós pedimos a ti. Nós vimos as qualidades, as virtudes de Abigail, que possamos aprender, que possamos colocar em prática, Senhor, os dons do Espírito, que possamos ser diferentes todos os dias, a escolha nossa. Nos ajude, Senhor, a pesar e a escolher a tua direção, para ser edificados e para edificar todos quantos estão ao nosso redor. Muito obrigada por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu convido Jâncla agora. Ela tem um testemunho de vida. Nossa comunidade orou muito por Jâncla. Não sei se as irmãs que estão aí se lembram. Ela teve um aneurisma e ficou em um estado muito grave. E ela vai contar mais hoje de perto pra gente o que aconteceu. Como Deus agiu na vida de Carlos. Amém? Você crê? Aleluia. Um abraço a todos vocês que estão aí conosco, viu? Deus abençoe. Paz do Senhor, Jâncla. Quanto tempo? Muito tempo. A paz do Senhor. Quero desde já agradecer, né, pelo convite, agradecer pelas orações, que eu sei que a família Filhos da Graça orou por mim, pela minha história. Como você falou hoje, né, colocando no story, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Mas a graça, como diz o nome do seu ministério, a graça e a misericórdia de Deus foi na minha vida, né? E eu quero agradecer desde já o teu convite. A gente fica meio nervosa, porque é uma coisa nova, como eu te falei, eu não sou tecnológica, gente, mas a gente vai indo e vai fazendo, porque a palavra do Senhor não pode parar na nossa vida, né? Por mais dos obstáculos que a gente está tendo, a gente tem que continuar. Seja juntos ou online, mas o Senhor tem que ser dito e propagado através das nossas vidas. Amém. E eu fico muito feliz. Desde já, gente, eu quero dizer que este louvor, que o deslouvor, quem estava aqui no começo da live, foi a minha história. Foi o que eu passei. Eu fui uma árvore que estava caminhando, crescendo e dando fruto. E ao pouco tempo fui cortada, mas o Senhor restaurou a minha vida e me trouxe a cura. E eu queria começar, Ilde, convidando você para ler comigo, você e todos que estão aqui assistindo essa live, 3 versículos rapidinho, só para eu começar a dizer um pouquinho da minha história. Que se encontra em Lucas 7, capítulo 7, versículo 7, que é a respeito da cura do servo de um centurião, que diz assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, que eu digo, vai, e ele vai. E ao outro digo, vem, e ele vem. E ao meu servo digo, faz isto, e ele faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus, e voltando-se ao povo,
que o acompanhava disse: afirmo que nem mesmo em Israel ache fé como esta. Achei fé como esta. E voltando para casa, foram e seu servo estava curado. Essa fui eu, gente. Essa fui eu. Quando não só a minha família, não só o ministério onde eu me encontro e vários outros de quem me conhece, orou e clamou pela minha vida. Há um ano atrás, no mês de abril, no dia 13 de abril, antes da Semana Santa, eu comecei a ter dores de cabeça consecutiva. A cada 15 dias eu tinha uma dor de cabeça. E a primeira dor de cabeça eu comecei a sentir indo para o trabalho. Eu estava dirigindo, minha mãe ao meu lado, e naquele momento eu senti uma dor de cabeça que ela pegava no meio da minha cabeça, todinha. E eu não conseguia controlar aquela dor. Ao mesmo tempo vinha náuseas e várias dores. Eu fui para o resgate, me pegou e me levou para a UPA 3 vezes. E todas as vezes quando eu ia, eles falavam: ela tem enxaqueca, é TPM, ela está com crise de ansiedade. Tudo isso, Jankla Trepe. Tudo isso era diagnosticado na vida de Jankla. E quando foi na 3ª vez, no dia 13 de abril, eu tive uma dor de cabeça, me arrumando para ir para o aniversário da minha sobrinha, onde, numa tarde como essa, mais ou menos o mesmo horário que esse, eu caí desacordada na sala da minha casa. Para minha sorte, meu esposo estava em casa, ele me pegou, me colocou na cama, e eu voltei e comecei a falar muita besteira, e falava que sentia dor de cabeça, minha cabeça está doendo. Minha mãe, um círculo de oração, ele entrou em contato com ela, e logo assim depois ela veio até a mim. Me levaram para o hospital, e novamente eu fui diagnosticada com uma enxaqueca. Fiz uma tomografia, o médico olhou para mim e falou: você vai viver 300 anos. Eu falei: glória a Deus, porque a gente nessas horas, Ildes, a gente confia muito no diagnóstico do médico. Falei: amém, glória a Deus. E aí, quando foi no outro dia, eu voltava a falar besteiras. Eu estava simplesmente desorganizada, os meus pensamentos. Tudo que eu falava não tinha conexão uma coisa com a outra. Minha mãe, prontamente, minha irmã me levou ao médico, e a médica falou assim, naquele hospital São Vicente, falou: o caso da sua filha é grave, e eu te oriento, por ser um final de semana, que você vá para o hospital de base. E a gente sabe que quando a gente recebe algo dessa forma, a gente fala: hospital de base? E aí, por alguns momentos, a gente começa a andar trepidando na nossa fé. E aí minha mãe falou: o que eu faço? E liga para um da família, todos começaram a orar. E aí minha mãe falou: Senhor, me ilumina, me botou no carro e me levou para o hospital de base. Gente, aconteceu isso comigo na sexta-feira. Isso foi num sábado, eu não me recordo de muita coisa que aconteceu do dia de sexta-feira, que foi um dia 13, até na segunda-feira do dia, que foram 3 dias, onde eu estava no hospital de base. Resumindo, entrei no hospital de base, o médico fez uma tomografia, automaticamente ele virou para minha mãe e disse que tinham estourado 2 veias na minha cabeça e que eu estava com um aneurisma cerebral hemorrágico. Eu não falava coisa com coisa, ele falou para ela que eu precisava de uma UTI, e você comigo, como hoje muitas pessoas estão com esse medo do coronavírus, né, Ildes? Se eu precisar de uma UTI, o que vai ser de mim? E eu passei por este momento, mas não foi o coronavírus. Eu precisava de uma UTI, eu não tinha condições financeiras de pagar uma UTI particular, eu não tenho um convênio de saúde, e todos da minha família, naquele clamor, na família sanguínea e a família espiritual. E eu esperando ali uma vaga na UTI. Meu esposo, minha mãe, correndo de um lado, de outro, entravam em contato com todas as pessoas que conheciam, que poderiam nos ajudar a ter uma vaga na UTI. Uma moça de 37 anos, com um filho de 5 anos de idade, começando a carreira ministerial, profissional, ser interrompida.
e simplesmente precisando de uma UTI. Porque o médico chegou para minha mãe e falou, no quarto dia, quando eu ainda estava ali no hospital, no quarto, não tinha conseguido vaga na UTI. E a minha mãe chorava e clamava e falava, doutor, mas o caso dela não é grave? E ele falava, é grave, é muito grave, é gravíssimo. Mas ela só está no quarto dia. E quando chegar no sétimo, eu não vou mentir para a senhora, a situação piora. Mas eu me alegro quando fala que a situação piora, porque é nesse momento que sai o homem, que sai o humano e entra Deus. E entra o milagre da vida, que entra o Criador da nossa vida. E quando ele falou para minha mãe, naquele quarto dia, eu ainda ali naquele hospital, que no sétimo dia a situação pioraria, imagine você e o dizer, mãe, hoje eu sou mãe, e a gente sabe, o médico chegar, semana passada, né, nós escutamos o milagre de Deus na tua vida, através da vida de Cristina, né, onde o médico falou a mesma coisa para a tia Lia, eu chamo de tia Lia porque conhecemos por tia Lia, e ela mesmo assim enfrentou a barreira e falou, eu posso, através do milagre que é o Senhor nas nossas vidas. Através do Senhor, ela rompeu barreiras, ela rompeu tabus e foi confiando no Senhor. E assim foi a minha mãe, Dona Maria de Fátima, junto com meu esposo, um esposo lindo, novo, que eu não sei de onde ele tirou forças, porque novo, ainda a esposa dessa forma e o filhinho de 5 anos dessa forma. E a gente correndo atrás de um amigo, de um outro, para conseguir uma vaga na UTI. E não aparecia, gente. O médico chamou a minha mãe e falou bem assim, Dona Fátima, ela precisa de fazer um exame que chama arteriografia. Este exame é para a gente detectar qual é a veia da cabeça dela que rompeu. Quando aquela veia se rompeu, o sangue já tinha jorrado toda a minha cabeça, todo o meu cérebro estava tomado de sangue. E aquelas dores de cabeça que eu sentia há 15 dias, era isso que tinha acontecido. O sangue chegou ao ponto de coagular na minha cabeça. E aí o médico falou para ela que seria muito mais complicado essa situação. E aí, como ele falou, eu só posso fazer algo pela sua filha mediante a este exame, que é uma arteriografia, para saber o local, a proporção, porque a tomografia só mostrava a dimensão que o sangue tinha feito o derramamento na minha cabeça. E esse exame só fazia no Hospital IBR e na Santa Casa. Era um feriado muito prolongado e não tinha como fazer este exame. Eu precisava de autorização do hospital de base porque eu estava lá. E ele que teria que me levar para fazer o exame e retornar. Nessas horas, mãe, pai, parente, todo mundo quer ajudar. Todo mundo. Mas a maior ajuda vem de lá. A única ajuda vem de lá. O meu pai, desesperado, queria vender o que ele tem, que ele não tem nada. Ele tem uma casa para morar e um carro para andar. Ele queria vender, achando ele que poderia me tirar de um hospital público e me bancar num hospital particular, que não é a realidade de uma pessoa que não tem convênio. Eu não falo uma pessoa que não tem financeiramente como se sustentar, mas eu falo convênio. Né? Porque o convênio, ele banca tudo. E o médico falou para minha mãe, Dona Fátima, a sua filha aqui neste hospital, nós temos toda a aparelhagem possível para cuidar dela, todo o equipamento, não tem necessidade da senhora tirar a sua filha daqui. Mas ainda assim a gente fica caminhando, confiando no homem, confiando nos aparelhos, confiando na UTI, confiando no respirador, não é assim? Confiando nos medicamentos que estão lançando, na vacina, sem confiar e acreditar e ter a fé no Deus que nos criou. Naquele momento, minha mãe olhou para o meu esposo e falou, nós precisamos fazer algo para conseguir uma vaga nessa UTI. E a vaga não aparecia. De repente, o médico que chamou ela falou que conseguiu o exame de arteriografia. Eu fiz numa quarta-feira este exame e aí detectaram que foram as 2 veias daqui da frente. Aí eles falaram, como era Semana Santa, assim que passar o feriado, a gente vai operar sua filha. Minha mãe, não, doutor, tem que ser logo, ela não pode esperar.
E eles foram, porque aí eu consegui a vaga na UTI, devido a muita oração, muito clamor, e conseguimos a vaga na UTI. E quando chegou naquele momento de fazer, o médico já detectou o local, vamos operar a Jancla. Mas Jancla ia ter que esperar, porque era feriado de Semana Santa. E aí Deus falou bem assim, vamos contrariar tudo? Vamos modificar tudo? A mãe dela já sabe que o dia, quando fizer 7 dias, é o pior. A família já estava movendo o mundo por oração. Pessoas oraram por mim fora do Brasil, né? Oraram que depois, quando eu voltei em mim, tudo isso foi me mostrado. Pessoas orando fora do Brasil pela minha vida. E não foi convênio de saúde, não foi dinheiro, porque ninguém da minha família tinha. Foi o convênio chamado oração. Foi um convênio chamado Mover o Coração de Deus. Foi um convênio chamado Vamos Impactar o Céu através das orações. E assim foi feito. E as orações foi chegando ao céu. E eu sei que com 6 dias, o médico me colocou de jejum para fazer a cirurgia. E era um sábado. E era o sábado de aleluia. Por isso que eu falo, glória a Deus, aleluia. E o sábado de aleluia eu fui operada. Eles entraram aqui na minha sobrancelha, quebraram os ossos da minha testa e cliparam as 2 veias aqui na frente. Até isso Deus se preocupou com a minha aparência, porque eles iriam abrir minha cabeça daqui a aqui, e o médico, muito sábio, fez pela minha sobrancelha. E o Senhor, através disso, começou a fazer com que a árvore, que estava somente a raiz, o tronco morrendo, cheirando as águas do Espírito Santo, foi renovando, foi restaurando, e eu fui operada. O Senhor me deu mais uma oportunidade de reviver e contar a minha experiência. O meu testemunho é muito grande, porque foram muitas e muitas coisas, mas a gente precisa resumir. Porque eu entendo uma coisa, que assim como o Senhor falou, Jesus falou através desta palavra de Lucas 7, não precisa tu ir na minha casa, não, Senhor. Eu não sou digno de tu entrar na minha casa, basta tu falar que eu sei que o milagre vai chegar lá. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Basta as orações chegar ao céu e o milagre chegar na minha vida. Há 15 dias atrás, nós ouvimos um irmão falar aqui na live que nós temos a fé do passado, onde nós ouvimos esses relatos que está na Bíblia e cremos, eu creio. Se Deus, você quer que Jesus cura, creio. Que Ele liberta, creio. Que Ele cura cego, creio. Aí você recebe mais uma fé que fala bem assim, você crê que lá na frente Deus vai te prosperar e a fé futura, creio. E na fé do presente? Numa situação dessa, em um reboliço desse, Jesus, você ter fé e crer que você vai ser alcançada através de um milagre, simplesmente da fé de Deus nas nossas vidas. E não foi só assim. O Senhor, para poder completar tudo isso que eu falei para você hoje, minha amada, meu amado, você que está assistindo essa live, tenha fé, crê que o Senhor, Ele pode fazer essa transformação, porque eu fui isso, eu sou isso. Eu andei no vale da sombra da morte, mas o Senhor restaurou a minha vida. O Senhor me deu um novo fôlego de vida para que eu pudesse cuidar do meu filhinho de 5 anos, que naquele momento estava nos braços da minha irmã, estava com a minha família, com a minha mãe, com o meu familiar, que poderia perder a mãe. Eu me lembro que meu pai falou que um dia foi levar ele para a escola, ele falou, vovô, minha mãe não vai sair mais desse hospital, não, eu tô com saudade dela. E meu pai, em lágrimas, não sabia o que responder, só falava, vai, filho, sua mãe vai sair. E o Senhor fez isso. E quando eu saí daquele hospital, com 25 dias naquele hospital, naquela UTI, 3 meses depois, o Senhor falou bem assim, vamos completar o milagre na tua vida, Jancla? Vamos completar o milagre para que todos vejam e grite e brade com todos aqueles que oraram, porque eu estou aqui porque foi a tua oração, minha amada. Foi a tua oração, filhos da graça, a Igreja Assembleia de Deus e várias outras, a Igreja Sinai e vários outros que oraram por mim. Foi essas orações que depois de 3 meses, eu fiquei grávida de gêmeos. Hoje eu tenho 2 bonequinhas que o Senhor falou, eu vou dar para que todos vejam e entendam que Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz o impossível nas nossas vidas. E o Senhor, naquele momento, depois de 3 meses,
eu descobri uma gravidez gemelar. E Deus me deu duas bonequinhas, Gabriela e Giovana. Minha mãe desesperou, mas o Senhor honra, porque quando Ele dá, Ele honra. E para completar tudo isso aqui, eu queria mostrar para vocês as minhas duas pequenininhas. Vem cá, mãe, vem cá. Essa é a minha pequena Giovana. Veja que se cabe aí. Encosta aí. E essa outra é a minha pequena Gabriela. É igual a sua, Gabi também. É a minha Giovana, é a minha Gabriela. Aqui é o milagre de Deus na minha vida, depois de um aneurisma cerebral hemorrágico, onde sequelas iam aparecer, onde eu ia ficar sequelada, se não fosse motora, ia ser sequelada cognitivo, mas o Senhor fez este milagre para que todos entendam que Ele é Deus e Ele faz maravilhas nos dias de hoje. É tudo isso que eu tenho e muito, muito, muito a agradecer. O meu nome é gratidão. Eu me chamo gratidão ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui com agora 2 milagres, 2 frutos de milagre para mostrar para vocês. É isso, Hilde. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar muito, muito, muito o teu ministério, a tua vida e a tua família. Amém. Amém. Uma alegria para nós receber você, Jancla. Jamila, beijão. Gente, quanto tempo. Eu fiquei feliz demais, Jancla, porque assim, nós acompanhamos a sua luta. E alguém escreveu aí, as mulheres Ribas são guerreiras, realmente. Pensa, mulheres guerreiras são vocês, né? Eu sei por Fátima, que é uma pessoa que luta e ativa, e Cláudia também, que está sempre aqui com a gente na live. Todas vocês têm algo especial de Deus. Que Deus abençoe sua vida, já que ficamos felizes, ficamos edificados. Sabemos que quando Deus dá vida, Ele dá com abundância, né? Eu sei quanto seu esposo lutou, né? E sua mãe, sua família toda, né? E nós também oramos por vocês. O pessoal da igreja não sabia nem quem era você, mas Michele, Edinho, que já conhecia você, o pastor Cristiano, já conhecíamos. Então a gente tem uma alegria de apresentar você para os demais que estão aí, quem já conhece, quem não conhecia ainda. Que Deus abençoe seu coração, sua vida. Dá um beijo em Fátima. Que Deus abençoe. Obrigada por estar sempre todas as quartas conosco. Com certeza. Deus abençoe sua vida. A minha vida. Nossas vidas. Amém. Deus abençoe, Jancla. Um beijo nas crianças lindas. Amém. Gente, é assim que Deus faz. Quando Ele tem algo, né, na sua vida, uma experiência profunda na sua vida, Ele faz milagres e maravilhas. Ele prova o amor dele, Ele nos traz a vida de novo. E eu falei no convite que eu fiz que ela passou pelo vale da sombra da morte, porque é uma doença que deixa sequelas muito grandes quando a pessoa consegue sobreviver. E a gente vê que ela está bem, que ela está ativa, teve agora 2 menininhas lindas, e isso tudo é glória a Deus, aleluia ao Senhor, louvores a Deus, porque Ele é o Deus que cura. Apenas uma palavra dele, como ela disse, né? O que existia não tinha dinheiro nem plano, mas tinha um Deus que é acima de todas as coisas. E se Ele afirma ao teu favor, se ele abençoa a sua vida, não tem quem tira, não há maldição que nos pega, não há doença que nos mata. Tudo está no domínio dele. Outras pessoas Deus levou, outras pessoas Deus sarou. Deus tem um projeto individual, né? Talvez Ele pode não ter te curado ainda, mas vai curar. Ou talvez é algo que Ele quer que você permaneça. Não importa. Não importa é estar com o Senhor. Não importa é saber que o Senhor dirige as nossas vidas. Isso é o importante. O Senhor aprovou ao Senhor curar a Jancla e trazer ela a vida de volta, uma vida saudável novamente, sem sequelas, e ainda ter as menininhas, né? Mas existem outros casos que muitas vezes o fim não é o desejado aos nossos olhos, mas tudo coopera para o nosso bem. Seja para a vida, seja para a morte, né? Seja para a abundância, seja para escassez, tudo coopera para o nosso bem. Deus abençoe seu coração. Essa foi uma tarde edificante, como todas as outras, né? E eu te convido a cantar comigo. Eu vou cantar até
finalizar o vídeo, falta poucos minutos, eu quero abraçar vocês, abençoar a vida de vocês. Obrigada pela presença de vocês. Vi muita gente querida aqui, eu não posso falar os nomes, que senão, só os que estão aqui, senão vai ficar difícil, né? Eu saber falar de todos, eu não consegui ler. Mas que Deus abençoe seu coração, a sua vida, diante do altar de Deus. E possamos cada dia mais prosseguir confiando, né? A fé vai permanecer aqui. Então, viva crendo, porque o amor vai permanecer no céu, aqui e no céu. Mas a fé é só aqui. Então, enquanto estamos aqui, temos fé. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o varal, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Volte para o teu lugar.